Notícia fresca do mundo da maromba. Léo Stronda anuncia que está fora da Growth Supplements. Hoje eu vou reagir e comentar sobre o pronunciamento dele, onde ele explica os motivos que o fizeram tomar tal decisão. Então, antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Quanto mais curtidas e mais inscrições, mais o YouTube recomenda meus vídeos, o meu canal aqui pra galera. Não esquece de hypar, que isso me ajuda também. E claro, não menos importante, utilize o cupom MAX10 Personal Fábio para ter 10% de desconto no site da Max Titanium, ou melhor ainda, cupom EUPRO Personal Fábio para 15% off no site da Probiótica. Os links estão sempre nas descrições e nos comentários fixados. Eu sou o Personal Fábio Vilas Boas, muito prazer. Vamos agora para o conteúdo. Bom, vamos lá, né? Tá aqui o Léo Stronda e ele vai explicar agora os motivos que fizeram ele sair da Growth Supplements. Vou dar uma acelerada no vídeo, tá? Pra o vídeo não ficar muito longo, beleza? Mas vamos lá. E aí, Léo, o que aconteceu? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem tranquilos que esse vídeo não vai ser sensacionalista. Eu vou direto ao ponto. Vou explicar para vocês o porquê da minha decisão do desligamento. Os motivos pelo qual me fizeram tomar essa decisão, eu devo satisfação a vocês, meus fãs, meus seguidores, todo mundo que acompanha meu trabalho desde sempre, tá bom? Então presta atenção, eu nunca achei que eu ia fazer esse vídeo aqui. Hoje eu venho anunciar para vocês oficialmente o meu desligamento da Growth. E eu realmente não cogitava um dia fazer esse vídeo. Há muito tempo atrás, os meus advogados em confecção de contratos e tudo mais me perguntaram: olha, você tem que fazer isso, aquilo, botar uma cláusula assim para te assegurar, caso um dia a Growth quebre, ou então te manda embora, não sei o quê, vocês queiram sair da Growth. Eu falei, cara, beleza, vamos fazer um procedimento jurídico, mas eu nunca vou sair da Growth. A não ser que o Edu e o Fernando saiam. Enquanto o Edu e o Fernando estiverem aqui, eu não saio. Eu tenho certeza que eu vou continuar leal e fiel aos dois, porque eu confio muito no que eles fizeram e fazem, e o senso de confiança, lealdade e amizade que a gente criou dentro da Growth junto com eles foi uma parada muito especial pra mim, foi muito diferente. Eu entrei na Growth ali no início de 2018, e a marca era bem iniciante no mercado, se não me engano eles faturavam aí entre 100 a 200 milhões por ano, e eu fui o único influenciador grande, vamos dizer, da marca durante 1 ano e meio, 2 ali, a gente meio que triplicou o faturamento da marca. Então todos os projetos que eu tinha naquela época, todas as minhas ideias, eles acataram com tanto carinho, com tanta familiaridade, que a gente realmente se tornou uma família de amigos ali, onde eu nunca me senti com chefes, sabe? Tudo que eu trazia era conversado entre amigos, e a gente pontuava todos os pontos bons e negativos da situação, do projeto e tal, a gente botava pra frente. E todos os meus projetos que eu trouxe pra Growth, com o Edu e com o Fernando, a maioria deles no início nem foi ao público dizendo, foi o Léo que fez. Eu sempre deixei muito implícito que era a marca fazendo, porque eu... Só uma pausa para fazer um comentário. Eu sempre via os vídeos da Growth e realmente sempre senti lá um clima de família acima de tudo. Lógico, tinha a parte profissional, com certeza, como toda empresa tem suas cobranças, mas é raro ver nesse mundo uma empresa com clima tão de família como era da Growth, né? Mas como era de se esperar, com a entrada dos novos donos, a saída do Edu e do Fernando, normal, já era de se esperar uma mudança de andamento, né? De direção. Mas vamos lá, vamos continuar. Não queria que a marca, eu fosse a cara da marca. Eu queria que a marca tivesse a sua própria cara, assim como já era o desejo do Edu e do Fernando. E hoje é o que é a Growth aí, né? Top 1 do mercado. Graças a todo o trabalho dessa equipe maravilhosa, não só do Edu e Fernando, mas todo mundo que trabalha por trás das câmeras. Um agradecimento eterno ao Edu e Fernando por terem criado a Growth e terem me colocado junto pra fazer isso acontecer de verdade. E eu realmente não esperava sair da Growth nesse momento. Afinal de contas, eu estava cheio de projetos em andamento, projetos que já estavam gravados, que é o projeto de desafios do Super Hero, Bodybuilders vs Militares. É a primeira saga desse projeto que eu estava iniciando no canal do Fábio Cadimonte, juntamente da Growth, e as próximas sagas que virão já não vão estar mais com a Growth, mas essa ainda está porque foi gravada agora em janeiro, e como não era a minha intenção estar fora da Growth, como vocês podem ver, todas as minhas academias, que hoje são mais de 65 unidades, eu fiz questão de colocar a logo da Growth em todas elas, porque realmente a Growth fazia parte da minha vida, do meu coração, e eu não esperava sair. Mas agora eu vou te contar o porquê dessa história, o porquê eu tomei essa decisão tão importante na minha vida. Bom, a venda da Growth para o grupo mexicano Merama já aconteceu, já vem acontecendo há uns 2 ou 3 anos atrás. Acho que até o público não sabia disso, de que já vinha acontecendo há muito tempo. Mas até então, tudo bem, a gente já estava esperando que isso acontecesse um momento ou outro, da saída do Edu e do Fernando. Mas a história da minha decisão começa em setembro de 2025, agora ano passado, setembro do ano passado, quando o Edu me ligou e falou: Léo, oficialmente estaremos fora da Growth a partir de janeiro de 2026. Então eu tô já começando a fazer uns movimentos para deixar todo mundo assegurado aqui dentro da Growth,
e ajudar a nova gestão que vai gerir a Growth a partir de agora. Então eu queria ver se a gente conseguia já renovar o seu contrato. Só que passou mais ou menos 4 meses e esse contrato não foi feito. Foi quando chegou a notícia de que o Bitello e o Giga estavam negociando para sair da Growth e ir para Max Titanium. A gente se reuniu, todo mundo, e a gente chegou no consenso, falou, galera, não vamos pulverizar o time, a gente é um time tão forte, tão maneiro, a gente é todo mundo muito amigo aqui, a gente faz todos os projetos juntos, não vamos fazer um movimento que separe o time. Se for sair, sai todo mundo, se for ficar, fica todo mundo. Vamos conversar com a nova gestão, ver onde a gente pode chegar para melhorar a nossa condição de trabalho aqui dentro, de repente até melhorar o cachê do Bitello, do Giga, para eles ficarem aqui dentro. E aí começaram-se as negociações lá, até que chegou. Só mais uma pausa. Nos momentos de dificuldade que a gente sabe quem é quem. E quando o time é unido de verdade, aí é que todo mundo se abraça de verdade, né? Aí que a força acontece. Mas tem vida que segue, né? Bitello e o Giga saíram, como todo mundo já sabe, já reagia a isso. Mas vamos dar sequência aqui. Chegou em janeiro, início de janeiro, onde o John nos comunicou que já tinha assinado, já tinha se acertado, né, com a Max, e que o Giga e o Bitello sairiam da Growth. Então foi realmente um baque, a gente pegou a gente de surpresa, não era do nosso planejamento inicial pulverizar o time, separar o time, a gente continuar unido. Então ali começou a fazer a gente pensar de outra forma. E eu já vinha recebendo, desde o início do ano ali de janeiro, novas propostas de outras marcas por conta do anúncio da saída do Edu e Fernando. E eu, fiel à marca, tinha até recusado as conversas. Falar, cara, obrigado pelo contato, mas eu vou ficar na Growth. Eu não quero nem conversar, não tem nada que me faça por enquanto eu sair da Growth, apesar do Edu e Fernando saírem, não vou continuar aqui. E eu recebi propostas muito superiores em questão monetária, de salário muito maior do que a Growth me pagava na época. E depois veio aí a público um vídeo onde o Cariani dizia que a Growth seria a última marca em que ele estaria presente no time como um patrocinado. Nossa, eu lembro disso, eu lembro. Ele estava criando uma própria marca de suplementos e tal. Não é nada oficial, eu acho, mas assim, deu a entender isso, o que colocou mais um motivo nesse xadrez. Não duvido nada que isso vai acontecer. Saíram, o Cariani provavelmente junto com o Balestrin vão sair em breve. Então eu serei o único a continuar aqui na Growth, a fazer os conteúdos, a gerenciar os conteúdos, gerenciar a carreira dos atletas, a produzir os conteúdos de YouTube e Instagram dos atletas e dos patrocinados. Então, peraí, eu vou ter que mudar um pouco a minha estratégia de trabalho. Isso não foi problema nenhum pra mim. Já movimentei todo o cenário que eu tinha atual da minha vida. Conversei com o Blazer, falei, Blazer, vamos levar o Fábrica de Monstros TV lá pra São Paulo, pra gente estar mais perto da Growth. E eu vou começar a criar uns projetos novos pra gente poder divulgar mais a Growth. Então, criei esse projeto Super Hero, que são os desafios das sagas. Criei alguns projetos internos do Fábrica de Monstros, que foi o torneio de fisiculturismo interno do Fábrica de Monstros, onde eu faço um torneio de cada unidade do Fábrica pra poder, no final, participar de um grande desafio Super Hero de um campeonato, ou melhor, um torneio, junto com a NPC, com a Muscle Contest, com as marcas que vão estar envolvidas pra patrocinar e ajudar a vida de um atleta na carreira jornada Mr. Olímpia. Então, eu comecei a movimentar e criar projetos. Afinal de contas, eu seria o último, o único a ficar na Growth e ter que fincar essa bandeira e, claro, manter a Growth no top 1 de conteúdo. Isso era um desafio muito, muito forte pra mim, mas muito legal. Eu gosto. E eu topei esse desafio. E aí, foi a gente cresce com desafios. Um engessamento de trabalho na Growth. Ou seja, eu não tinha mais aquela liberdade criativa, aquela autonomia de criar conteúdos, porque agora, naturalmente, não tô falando mal, mas tinha mudado o tipo de gestão. A gestão nova agora, ela não eram os donos fundadores controlando, eram funcionários contratados que deviam passar tudo para um conselho e o conselho passar para os donos do grupo. A distância com a raiz da Growth aumentou muito. A Growth realmente perdeu a alma que é o Edu e o Fernando. E tudo ficou muito mais burocrático, muito mais engessado. Até que chegou o grande dia da reunião final com os novos gestores da Growth. Até então, eu estava... Só uma pausa, né? Que ele explica, né? Pelo que eu entendi, no meu entendimento, as primeiras mudanças da nova direção começaram aí, porque antes tudo era decidido em reuniões, com todo mundo participando, todo mundo dando ideia, mas a nova direção, no meu entendimento, mudou um pouco isso. Tinha um conselho deles ali, dos próprios funcionários, que eles decidiam as coisas internamente e repassavam para os funcionários, um modelo mais tradicional, digamos assim, né? Me corrija se eu estiver errado. Totalmente inclinado a ficar na Growth. Só que um dos gestores, ele falou uma parada um pouco pesada pra mim, que soou muito mal, além de todas as negativas, e ele ainda completou dizendo que se fosse por ele, e eu tivesse entrando na Growth hoje, eu não ganharia nem perto do que eu ganho. Porque... Que isso, cara? Pra que falar isso? Nossa, se fosse comigo, eu ia ficar muito puto, cara. Imagina, você trabalha numa empresa, o chefe chega pra você, se fosse por mim, você não ia ganhar o que você ganha hoje. Que na visão dele, eu não valho isso tudo. E aquilo ali me fez recuar bastante. Tô na Growth há 8 anos, como eu comentei no início. Eu entrei lá atrás, quando a Growth era bem pequena. Então,
eu achei que faltou um pouco de senso, de sensibilidade, de entender a significância de cada atleta que tá ali dentro, de cada influenciador que tá ali dentro. Pô, velho, concordo com o Léo, hein? Não vou ser hipócrita a questão financeira. Eu tinha outras propostas na mesa muito melhores, e recusar elas perante a essa nova colocação de gestão na empresa me fez dar um passo para trás e analisar o mercado com mais calma. Agora eu vou tirar um tempo para mim, vou focar numa nova etapa da minha vida, com novos projetos. Um dos grandes projetos que eu tô já desde o ano passado preparando para lançar para vocês é a minha volta para música, e eu vou começar essa minha volta para música com alguns rap maromba, falando um pouco dessa vivência que a gente retorna aquele espírito raiz do marombeiro antigo old school. Eu lembro dos rap maromba lá. Eu vou lançar o meu primeiro videoclipe dessa nova etapa, com uma nova música incrível, sensacional, e também em um projeto que eu tô desenhando e escrevendo já tem mais de 3 anos, que é uma espécie de reality show dentro de uma plataforma muito grande, mundialmente, internacionalmente conhecida, que em breve a gente vai começar a gravar ela. Então agora finalmente... Só mais uma pausa. Nossa, cara, na academia anterior que eu trabalhava, cara, tinha uma época, cara, que tinha um funcionário que era muito amigo meu, e todo dia o cara ia lá, botava os rap maromba, os rap do Léo Stronda, bonde da maromba, esses negócios rap maromba assim, sabe? Mas era muito engraçado. Por incrível que pareça, cara, o clima dentro da academia ficava muito interessante, que o pessoal achava legal aquilo. Tinha gente que chegava e comentava: pô, eu não sou chegado em rap, mas eu achei legal essa música, cara, dá um clima da hora, dá uma vontade de levantar mais peso, deu uma adrenalina aqui. Eu também não sou chegado em rap, tem nada contra, mas não é um estilo que eu gosto pra caramba de ouvir, mas é legal de ver, sabe? Não é pejorativo, nada disso, mas pelo contrário. Então, pra quem gosta aí, o Léo tá anunciando que vai voltar. Realmente tá saindo do papel. E esse whey que eu preparei aqui, da Growth, é o último whey que eu tomo da Growth. E hoje, oficialmente, eu declaro o meu anúncio de desligamento da Growth. Mas eu tomo esse whey aqui com muito amor e orgulho no coração. Um brinde aos 8 anos que eu fiz parte e construí, juntamente com Edu e Fernando, a maior empresa de suplementação da América Latina. Eu tenho certeza que eles vão continuar com a mesma qualidade de sempre. É uma marca incrível. Mas o brinde hoje é o que ficou de bom. Um brinde a todos vocês que acompanharam minha carreira até hoje. Aguardem dia 1 de março. Minha nova música Maromba vai estar no ar. E eu quero que vocês virem junto comigo, porque a vida é feita de ciclos, não é não, marombeiros? Vamos lá. A vida é feita de ciclos foi boa. A minha coqueteleira é de uma marca diferente da Probiótica, né? Que eu sou influenciador da marca, então eu divulgo. Mas independente disso, brindemos. Léo, eu sou muito seu fã, realmente eu apoio muito o seu trabalho, e nos últimos anos eu fiquei ainda mais fã de você. Comecei a te admirar ainda mais desde a história que te levou à conversão, aquele acidente com o botijão de gás, e eu passei a te admirar ainda mais. E eu falo pra você de coração, você merece estar em um ótimo lugar, e se Deus quiser, você vai estar num lugar que realmente abraça você, que realmente leva em consideração o seu esforço, as suas ideias. Tenho certeza que você vai fazer muito mais ainda para nos entreter, nós da Maromba. Estamos com você, independente de onde você estiver, Léo. Um brinde, saudemos as nossas coqueteleiras, independente das marcas, mas como ser humano, eu sou um grande fã seu. Te admiro demais. Eu desejo, em nome de Jesus, que a sua caminhada seja linda, que para onde você for, você seja um cara muito abençoado, beleza? E é isso, pessoal. Esse foi o meu react. Desejo muita sorte e tudo de bom pro Léo em qualquer lugar que ele esteja, qualquer marca. Não sei se ele vai para Max, o pessoal tá falando para Max, será? Vamos ver, vamos aguardar os novos rumos. Tenho certeza que quando ele tiver numa nova marca ele vai anunciar e eu vou reagir com certeza, beleza? E é isso, gostou do vídeo? Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que isso ajuda pra caramba. Não esquece também os cupons de desconto no site da Max Titânio, cupom MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto, ou melhor ainda, no site da Probiótica, cupom EUPRO Personal Fábio para 15% de desconto. Na dúvida, os links estão nas descrições e comentários fixados. E muito obrigado mais uma vez por assistir. Assiste o vídeo relacionado na tela final, a playlist de reacts, para você continuar curtindo aqui o meu canal e se entretendo e se divertindo aqui comigo. Valeu, forte abraço, até mais.